Guerra cibernética. Quanto a este tema, a gente tem de esclarecer, de início, o que é ciberespaço. Ciberespaço é um local em que são armazenadas e compartilhadas milhares de informações, e essas informações chegam a valer trilhões de dólares. Nesse âmbito, o ciberespaço representa o domínio das redes estruturais de computadores, assim como das máquinas, dos seus recursos e também dos usuários dessas redes. Agora que você já sabe o que é ciberespaço, importa notar o que vem a ser guerra cibernética. A guerra cibernética nada mais é do que um tipo de ataque que tem um cunho político ou militar, com o objetivo específico de causar um tipo de prejuízo visando a infraestrutura crítica, sistemas de infraestrutura crítica, como por exemplo, sistemas de água, de energia, sistemas de transportes, sistemas financeiros de determinados países. Portanto, guerra cibernética diz respeito exatamente a uma guerra que é travada no mundo virtual entre países. Quanto a isso, importa notar que vários são os elementos que envolvem a guerra cibernética, mas eles não se confundem. É o caso do ciberterrorismo, é o caso da espionagem virtual, é o caso também dos ataques cibernéticos. Há vários países que são os expoentes aqui dos ataques cibernéticos, das guerras cibernéticas. A gente está falando dos Estados Unidos, da China, da Coreia do Norte, da Rússia e do Irã. Estes são os principais. E o Brasil nessa história? Bom, o Brasil está muito mais para vítima de guerra cibernética, de ataques cibernéticos, do que para um praticante de ataques virtuais. Ocorre que o Brasil, infelizmente, é um país que não investe muito nessa questão. E a gente tem vários casos que já envolveram aí furto de dados, sequestro de dados ou ainda espionagem virtual por parte de outros países em relação ao Brasil. Mas por que a guerra cibernética preocupa tanto assim? Bom, primeiro porque hoje os ataques cibernéticos eles podem causar prejuízos tanto no meio virtual quanto no meio real, quanto no mundo real. Outros sim, esses ataques preocupam em razão do ciberterrorismo. O ciberterrorismo nada mais é do que uma extensão do terrorismo para o mundo virtual, que é de fato aquele tipo de ato político que visa, entre outras coisas, prejudicar ou colocar em risco boa parte da sociedade ou uma parte da sociedade, expor a perigo uma parte da sociedade. Os fins relacionados a esse tipo de ataque terrorista têm a ver com várias coisas, mas em regra com preconceito, xenofobia, racismo ou até mesmo misoginia. Mas por que esses ataques são tão praticados nos últimos anos? O que a gente tem aqui é que, de uma certa forma, com os ataques virtuais a gente anula aí as distâncias físicas. Você sabe que com a evolução da tecnologia, hoje a gente consegue literalmente ter acesso ao mundo, conhecer várias partes do mundo e evidentemente muita gente usa isso para fins nada lícitos. Podemos ainda destacar aqui a questão que envolve os valores. Ataques cibernéticos, ataques virtuais, eles são muito mais baratos do que, por exemplo, um ataque físico, do que uma guerra, manter uma guerra de fato. E, por fim, um dos elementos mais importantes, a possibilidade de você se manter no anonimato. Vários governos fazem uso de ataques cibernéticos exatamente para isso. Não só para espionar, mas para literalmente contra-atacar outras potências. Isso é muito comum entre Coreia do Norte, Estados Unidos, China, Irã. Por fim, podemos destacar aqui alguns casos envolvendo aí ciberguerras. O primeiro deles foi em 2010 e envolveu a criação de um vírus, de um malware chamado Stuxnet. Esse vírus ele foi criado pela NSA, aquela agência de inteligência dos Estados Unidos. Este vírus ele foi responsável por danificar várias centrífugas nucleares iranianas. E aí foi um dos primeiros ataques cibernéticos que tinha a ver com guerra entre países, que saiu dos prejuízos do mundo virtual e conseguiu render também prejuízos no mundo físico. Ainda podemos destacar aqui o caso que envolveu os hackers norte-coreanos,
os quais invadiram inúmeras contas e computadores da empresa Sony e divulgaram dados pessoais de funcionários, dados financeiros de filmes, dados contábeis da empresa, divulgaram ainda cenas de inúmeros filmes inéditos pelo mundo. E por último, um dos mais relevantes cyberataques de todos os tempos foi o NotPetya. O NotPetya foi um ataque que usou um ransomware para danificar vários sistemas de infraestruturas críticas, especialmente na Ucrânia, mas houve também em outros países, houve consequências para outros países. Na Ucrânia, sistemas de transporte, sistemas de energia, de água e principalmente sistema financeiro do país foi afetado grandemente em razão deste ataque. É isso. Tchau!